Boa tarde, gente. Eu sou o professor Basílio, sou professor de História do canal Historiando e nós vamos ter hoje uma aula sobre o processo de independência do Brasil. Não por acaso, a história da independência do Brasil começa em Portugal. O que estava acontecendo em Portugal? O antigo regime, aquele mundo dos reis absolutistas, aquele mundo do mercantilismo, estava desmoronando. Neste conflito, de um lado, França de Napoleão, do outro lado, a grande Inglaterra. Napoleão Bonaparte deseja sufocar economicamente a Inglaterra por meio do bloqueio continental. Ele decreta que nenhuma nação europeia poderá comercializar com os ingleses. Só que a pequena Portugal não pode se dar ao luxo de romper as alianças históricas com os ingleses. Então, o grande Napoleão Bonaparte invade Portugal. Invade Portugal, mas não captura a família real. A família real portuguesa foge para o Brasil, ancorada e protegida por navios ingleses. Em 1808, guarda essa data. Em 1808, a família real chega em Salvador. E qual é a primeira medida do príncipe regente Dom João VI? A abertura dos portos. Deixa eu explicar o significado disso. A abertura dos portos significa o fim do pacto colonial. Se o Brasil pode comercializar com qualquer país do mundo, o Brasil não é mais economicamente uma colônia. Isso é muito importante. Pessoal, a família real sai de Salvador, vai para o Rio de Janeiro e começa a gozar das delícias da cidade maravilhosa. Todas as delícias da cidade maravilhosa. E vai ficando, vai ficando, vai ficando. Lá na Europa, Napoleão Bonaparte foi derrotado. Em 1815, nós temos o Congresso de Viena, que prega a restauração do absolutismo. Todo mundo estava lá na Europa esperando o gordinho, baixinho, Dom João VI. E o homem não apareceu, o homem ficou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era muito bom. O Brasil, perto de Portugal, era uma imensa riqueza para a família real. Pessoal, enquanto a família real estava no Brasil, quem é que estava em Portugal? Os portugueses. E como é que estavam os portugueses? Numa crise profunda. Numa crise econômica, porque sem o Brasil oferecer recursos para Portugal, Portugal estava numa crise econômica profunda. Numa crise política, por quê? Porque a monarquia abandonou Portugal e foi para o Brasil. Os portugueses estavam abandonados. Então, como reação a isso, em 1820 nós temos a Revolução Liberal do Porto. Peraí, conceito, o que é liberalismo? Liberalismo é uma doutrina política que acredita que todos os homens são livres. Pelo fato de serem livres, todos os homens são iguais. A Revolução Liberal do Porto queria uma constituição para limitar os poderes do rei. A Revolução Liberal do Porto, ela é liberal politicamente, mas, isso é importante, ela é conservadora economicamente. A Revolução Liberal do Porto queria a restauração do pacto colonial, queria recolonizar o Brasil. Quando essas notícias chegam ao Brasil, a família real decide voltar. Ela decide voltar para pôr em ordem seu país. Só que ela não volta inteira. Ela deixa aqui Dom Pedro I. Ainda não é primeiro, ele ainda é príncipe regente. Pessoal, e a elite brasileira, como que ela reage a essas coisas que estão acontecendo em Portugal? Ela reage com muita preocupação. Guarda isso. A elite brasileira é conservadora politicamente. Como assim? Pessoal, o Brasil é um país escravista. O Brasil é uma terra sustentada pela escravidão. As pessoas não podem ser iguais perante a lei. Então a elite brasileira é conservadora politicamente, mas ela é liberal economicamente. Sabe por quê? Porque a abertura dos portos fez ela lucrar muito. Como assim? Como assim lucrar muito? Para pensar o seguinte. Antes a elite brasileira vendia, sei lá, um saco de um saco de açúcar para a Inglaterra. Só que esse saco de açúcar que a elite vendia por R$10, passava por Portugal e os portugueses revendiam por 20. Agora a elite brasileira está vendendo este saco de açúcar por 15 e os ingleses estão comprando por 15. Os ingleses ganham, a elite brasileira ganha, Portugal perde. Pessoal, a elite brasileira então não aceitará ser recolonizada. Por isso o papel central de Dom Pedro I. A elite podia simplesmente chutar Dom Pedro para fora e proclamar uma república. Era fácil para ela, só que ela tinha alguns temores. Que temores são esses? O temor da fragmentação territorial, tal como aconteceu na América Espanhola, mas, sobretudo, o temor da ordem escravista ser posta em risco. Guerra numa sociedade escravista é perigosa. Olha o exemplo do Haiti.
Por isso a elite brasileira faz um grande acordo, uma grande aliança com Dom Pedro. Fala assim: Dom Pedro, conduza a nossa independência. Vai lá, toca a independência, põe a coroa na sua cabeça, mas mantenha a ordem escravista e a unidade territorial. Essa é a nossa independência, gente. Sem grandes conflitos. As lutas que o Brasil teve pela sua independência foram travadas por mercenários. Dom Pedro contratou ingleses e franceses para lutar a nossa luta de independência contra algumas tropas portuguesas que estavam aqui. Pessoal, a independência do Brasil vai ser reconhecida em 1824 pelos Estados Unidos. Doutrina Monroe, América para os americanos. Em 1825 por Portugal. Portugal reconheceu a independência do Brasil. O Brasil pagou 2 milhões de libras para Portugal. O Brasil comprou a independência de Portugal. Mas peraí, o Brasil estava nascendo naquele momento, politicamente. De onde que surgiram 2 milhões de libras? A Inglaterra, que já estava lucrando comercialmente com o Brasil, emprestou 2 milhões de libras para o Brasil. Começa aí a nossa dívida externa. O Brasil então se torna politicamente independente, mas inicia-se uma dependência econômica em relação à Inglaterra. Pessoal, essa é a independência do Brasil. Eu queria, juro que eu queria para vocês dar uma aula muito mais épica, gloriosa, mas infelizmente a história não nos possibilita. Mas antes de você achar que a história do Brasil é uma bosta, deixa eu contar para você. Outras possibilidades haviam. Pesquisa aí, estuda aí. Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Houve, lá atrás, outras experiências, outras tentativas de independência muito mais radicais, que questionavam a ordem econômica, que questionavam a ordem escravista. Mas essas experiências foram derrotadas. Essa daqui foi a experiência vitoriosa. Isso cai no vestibular. Muito obrigado, é isso. Canal Historiano, Professor Basílio, Independência do Brasil.